fraturas começam a aparecer ainda muito cedo. Antes dos 3 anos de idade, uma criança pode ter braços, pernas quebrados, sem que para isso tenha feito algum excesso físico. São os portadores da osteogênese imperfeita, ou a doença dos ossos de vidro. Vamos saber mais sobre essa herança genética e o tratamento que está sendo feito pelos médicos do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro. O Dr. Celso Rizzi é o coordenador do Centro da Criança e do Adolescente do hospital. Cirurgião, ele faz parte de uma equipe considerada pela medicina como referência nacional no acompanhamento da osteogênese imperfeita. Dr. Celso, o que é essa doença? A osteogênese é uma patologia que ela ocorre na formação genética, né? É uma alteração no DNA que vai provocar uma alteração no colágeno. O colágeno é uma proteína que o nosso organismo tem em praticamente todas as estruturas, né? Ela vai se manifestar na osteogênese basicamente nas alterações ósseas. Quem transmite mais essa doença, o pai ou a mãe? Não existe uma certificação se vai ser do pai ou da mãe, né? Às vezes podem ser os dois portadores e não terem a doença, né, da osteogênese, né? Os pais às vezes não sabem que são portadores daquele gene alterado, né? Mas é independente do pai ou da mãe, né? E às vezes, muito raramente, isso ocorre como uma mutação. Às vezes os pais são sãos, não tem nenhuma manifestação da doença, e por um acaso, né, um azar, né, uma infelicidade, a criança vem a ter esse problema. A ciência já sabe por que a criança nasce com essa doença? Ela nasce, assim, por uma alteração genética, né? Existe uma malformação no cromossoma, e assim vão surgir as deformidades, as alterações a partir dessa alteração cromossômica. Existe algum exame, alguma forma de se identificar essa doença antes da criança nascer? Existe o exame do DNA, né, mas ele é extremamente complicado, porque teria necessidade de fazer um exame invasivo intrauterino, quer dizer, durante a gravidez, né? Isso pode provocar complicações no próprio desenvolvimento da criança. Diversas drogas em todo o mundo vêm sendo usadas para aumentar a resistência óssea, mas os resultados ainda são pequenos. É uma doença incurável? Sim. No momento ainda não existe uma forma de você tratar a doença em si. Você consegue amenizar com a medicação, né, seja ela venosa ou oral, e com os procedimentos ortopédicos. Mas a doença em si, ela continua. E como os pais podem saber que o filho é portador? Normalmente a osteogênese ela é diagnosticada basicamente pelas alterações clínicas, né? Quer dizer, o que a criança demonstra, né? Normalmente são aquelas crianças que podem apresentar múltiplas fraturas, às vezes até com pequenos acidentes, né? Pequenas deformidades. Então normalmente existe necessidade de um exame médico, né, para determinar se essa criança é portadora ou não da osteogênese. Além das fraturas repetitivas, responsáveis pelas deformações progressivas do esqueleto, a osteogênese imperfeita pode ser diagnosticada pela frouxidão dos ligamentos, problemas cardiopulmonares, baixa estatura, rosto triangular, alteração dentária e perda da audição. Outro sintoma: as escleróticas, a parte branca dos olhos, ficam azuladas. Até agora, a ciência já descobriu mais de 20 genes, originando em mais de 150 variedades de alterações moleculares, causadoras da fragilidade óssea. Existe uma idade onde os primeiros sinais aparecem? Normalmente, em média, esse diagnóstico é feito entre 2 e 3 anos de idade, né? Em raros casos, o diagnóstico é tardio, existindo até casos após os 6, 7 anos de idade. Mas o que acontece com uma criança que é portadora da osteogênese? O que chama mais atenção, né, é exatamente o número de fraturas que essa criança possa vir a ter, né? É uma criança que cai muito, por exemplo?
Não necessariamente. As crianças, elas normalmente, essas crianças portadoras de osteogênese, elas têm uma dificuldade para o início da marcha, porque normalmente são crianças que têm uma fraqueza muscular associada. Porque o que acontece? Devido à fraqueza óssea, elas fazem pequenas fraturas, né? E essas pequenas fraturas provocam dor na criança. E com isso, existe uma fraqueza muscular, porque essa criança fica menos ativa. Ela começa a andar mais tarde, por exemplo? Normalmente ela anda mais tarde. Quando ela vem andar, ela anda mais tarde. Qual a idade que ela começa a andar quando ela é portadora? Normalmente, por volta dos 2, 3 anos, é a idade exatamente do diagnóstico, né? E o que acontece com essa criança? O senhor teria como nos mostrar o que acontece no organismo de uma criança que tem essa doença? O que a gente pode constatar nesse exame radiológico são as deformidades, né? O que a gente está vendo aqui é uma radiografia de uma criança portadora de osteogênese, né, com uma grande deformidade no fêmur direito, você vendo até uma fratura que ainda não consolidou, né, e uma outra grande deformidade no fêmur esquerdo. Aparentemente dá para perceber? Clinicamente sim, você consegue ver. Mas no físico da criança, Isso, ela começa a apresentar alguma deformidade física? Isso, você vê curvaturas, né? Você constata que os ossos são curvos, né? Então, os pais podem observar isso claramente, né? Que a criança surgiu com uma deformidade. E qual é o procedimento médico? Nesse caso, o que a gente faz é uma tentativa de um realinhamento ósseo, né? A gente tenta retificar, tornar esse osso que é curvo num osso reto. Então, é um procedimento cirúrgico, onde a gente faz um realinhamento do osso através de várias osteotomias, vários cortes no osso, e utiliza uma haste, que a gente chama de haste telescópica. Ela é fixada na parte de cima do osso e na parte de baixo, e à medida que a criança vai crescendo, ela vai crescendo junto com o osso. Então ela tem um crescimento, né? A gente vê que ela vai crescendo e evita novos procedimentos cirúrgicos. Esse procedimento no caso do fêmur. E no caso dos outros ossos? Existem hastes assim, próprias para cada tipo de osso, né? Os ossos dos membros inferiores e do braço, do úmero, existem hastes semelhantes. Os ossos longos do antebraço, normalmente existem hastes mais finas, né? Pelo diâmetro do osso, que elas não têm o mesmo tipo de configuração. Então essas hastes há necessidade de trocas periódicas, vamos dizer, a cada 2 ou 3 anos existe essa necessidade. Nossa equipe acompanhou a cirurgia feita pelo Dr. Celso em Luan. 3 dias depois, ele já estava cheio de planos. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que você está? Deita um pouquinho, por favor. Como é que você passou? Não incomoda um pouquinho? Só um pouquinho só. Isso. Movimenta um pouco o pé pra gente. Isso. Tudo bem. Vamos ver se a gente libera hoje, né? Ai, meu Deus. Não vejo a hora de chegar em casa. O que mais você tem vontade de fazer na hora de sair dessa cama? Viu? Andar. Poder ir na escola, fazer um curso. Andar de bicicleta. Esse é o mundo que está te esperando lá fora, né? Uhum. Daqui a quanto tempo, doutor? Daqui a 4 semanas. 4 semanas? 4 semanas vai poder ficar de pé, né? Começar a botar o pé no chão. Uhum. E esse sonho dele todo? Andar de bicicleta, Esse é na mais escola? simples. Esse